Menino, não come sal demais, senão tu vai ficar hipertenso igual a sua avó. Já ouviram isso? Pois é, né? Hipertensão e pressão alta é a mesma coisa. Pressão alta é só um nome popular para hipertensão. Por que não devemos comer sal demais na nossa alimentação? Justamente porque, né? Lembra da osmose? Aonde tem muito, né, soluto, a água vai lá para diluir, né? É isso que é a função dela, ela vai diluir. Então, quando a gente ingere muito sal, ficamos com muito sal presente no nosso organismo, no nosso sangue, nas nossas células. E a água vai se concentrar ali para tentar diluir aquele soluto todo que chegou devido à nossa alimentação. E isso eleva o volume sanguíneo, provocando, né, a alta pressão, ou seja, a hipertensão arterial. O sal mineral, né, o sódio, ele é muito importante para a nossa vida. Porém, em excesso, não é. Já ouviu falar também, né? Tudo que em excesso, né, é prejudicial. E isso não é diferente. Então, nós devemos comer sal na nossa alimentação? Sim, mas de maneira equilibrada. Nada que vá comprometer o funcionamento das nossas células. Então, sais minerais é o assunto, né, da nossa videoaula de hoje. Então, vem estudar com a Mia. Na nossa videoaula de hoje, vamos estudar sobre os sais minerais. E aqui eu irei falar apenas dos sais minerais essenciais, aqueles que são mais utilizados e também os que mais caem aí nas provas. Os sais minerais não são produzidos pelo corpo, então significa que devemos sempre absorver ou colocar no nosso corpo através da alimentação. São importantes porque permitem o bom funcionamento do organismo, seja para o equilíbrio osmótico, seja para o equilíbrio ácido básico. E eles são reguladores do metabolismo celular, reguladores enzimáticos, ou seja, toda a reação química que acontece no nosso corpo, os sais minerais estão envolvidos ali também em conjunto com a água, que tanto os sais minerais como a água são compostos inorgânicos. Os sais minerais podem ser solúveis do tipo íons, né, que nós encontramos aí em vários alimentos. Por que eles são chamados de íons? Porque tem ali a sua polaridade, né, as cargas, como por exemplo aqui o sódio, que ele é positivo, então nós chamamos ele de cátion. E o cloro, que é negativo, chamamos ele de ânion. Mas existem também aqueles sais minerais que são do tipo insolúveis, presentes na composição dos tecidos, como por exemplo o cálcio que nós encontramos dentro dos nossos ossos e também depositado nos nossos dentes. Então, o cálcio vamos dizer assim, é um dos principais sais minerais que nós temos no nosso corpo. E ele é o que promove aí, né, a rigidez dos nossos ossos e também dos nossos dentes. Assim como a gente tem depositado cálcio nos nossos ossos e dentes, né, como um depósito ali desse sal mineral, assim também a gente pode perder esse cálcio, né, ser retirado dali por algum motivo, que é o que acontece, né, com aquela doença osteoporose. Aqui na figura você consegue até ver que o osso, ó, conforme vai sofrendo desgaste e perda do cálcio, ele vai ficando mais poroso pelo lado de dentro, né? E isso pode deixar o osso, não só também o osso, como também os dentes, mais fracos e quebradiços. Então, o cálcio, quando ele está presente, né, na composição dos tecidos, no caso aqui é o exemplo do tecido ósseo, ele está na função, né, do tipo insolúvel. Os sais minerais eles são divididos, né, em dois tipos. Temos ali os macronutrientes minerais, ou também chamados de macroelementos, que são aqueles sais minerais que nós devemos sempre absorver por dia quantidades superiores que 100 miligramas. Então, são necessárias quantidades superiores a 100 miligramas por dia. Exemplo desses macronutrientes: o cálcio, o fósforo, o sódio, o potássio, o magnésio, o enxofre e o cloro. Mas também temos os micronutrientes minerais ou microelementos, que são aqueles sais minerais que nós devemos ingerir, né, quantidades inferiores
a 20 miligramas por dia. Então, isso já é o necessário. Quais são esses sais minerais? O ferro, o zinco, o iodo e o flúor. Então, aqui são alguns exemplos dos principais, né, tanto macronutrientes como micronutrientes, que devemos sempre na nossa alimentação ingerir, né? Então, tem que ser uma coisa diária. É claro que a gente, às vezes, se alimenta muito mal. Então, às vezes, é necessário também fazer uma suplementação desses sais minerais. Então, quando você vai ao médico, né, e você vê que está ali, faz algum exame de sangue ou algum outro exame e vê a necessidade de suplementar esses sais minerais, então, às vezes, a alimentação por si só não consegue fazer essa suplementação. Então, é necessário você fazer isso tomando cápsulas, assim como a gente faz com as vitaminas, né? Temos ali um suplemento vitamínico e também junto vem alguns sais minerais. E isso é muito importante porque a falta desses sais minerais, assim também como acontece com a falta das vitaminas, pode provocar vários distúrbios orgânicos, né, e doenças no nosso corpo, como por exemplo a osteoporose, como eu já falei, né? A perda do cálcio nos nossos ossos e nos nossos dentes vão deixando os nossos ossos fracos e quebradiços. E de repente, né, numa idade mais avançada, isso não é nada bom, porque qualquer queda, né, qualquer dificuldade ali pode quebrar um osso e a dificuldade dele se recuperar é muito grande devido à falta desse sal mineral que é o cálcio. Assim também acontece com os dentes, né? Muitas das vezes as cáries dentárias são provocadas pela falta do cálcio e do flúor, que é um outro sal mineral que protege os nossos dentes, né? Protege ali o esmalte do dente. Tanto que tem aí, né, adicionado flúor até na água da torneira, que é para evitar isso, porque antigamente muitas pessoas tinham problemas com cáries dentárias e às vezes não tinha facilidade, acesso a um dentista para fazer ali a manutenção, a limpeza e a aplicação de flúor. Então foi colocado flúor na água mesmo da torneira junto com o cloro para que pudesse, né, ter contato aí com esse sal mineral nos dentes e assim evitar as cáries. Assim também como nas pastas de dente, né, e alguns alimentos possuem também esse sal mineral que é o flúor que evita a cárie. A anemia, né? Existe aí, por exemplo, a anemia ferropriva, ou seja, a falta de ferro, que é um outro sal mineral importante aí, né, para as nossas hemácias fabricar a hemoglobina, que deixa ali, né, o nosso sangue com a quantidade de proteínas, né, correta para o seu bom funcionamento. Assim também como a dificuldade na coagulação do sangue pela falta, né, do cálcio. Então você tem ali o seu sangue e quando você se machuca, algum ferimento, começa a sangrar. Só que esse sangue não pode ficar saindo, né, para sempre, senão você vai perder todo o seu sangue e vai acabar morrendo. Então, o que, que acontece ali? A coagulação, principalmente naquele local onde tem o machucado, a ferida ou a lesão. Essa coagulação significa o quê? Que o seu sangue, com a ajuda ali das plaquetas, né, que é um fragmento de célula que faz composição do seu sangue, ela vai fabricar ali a fibrina e o fibrinogênio que irão fazer esse tampão e estancar, né, a saída do sangue. Mas eles só conseguem fazer a fibrina e o fibrinogênio se tiver o cálcio, né, na sua circulação sanguínea. E muitas das vezes são retirados ali também do próprio osso e do dente para fazer isso daí. Então é necessário ter uma reserva, né, desse sal mineral no nosso corpo. O hipotiroidismo ou hipertiroidismo, né? Ou seja, você tem a baixa ou o aumento dos hormônios da tireoide. Tireoide é uma glândula que fica mais ou menos aqui nesse local, né, da garganta, aqui próxima da garganta, e ela vai fabricar ali alguns hormônios, como o T3, o T4, e ele vai ser responsável por regular vários, né, aspectos aí no nosso corpo, no nosso metabolismo. Mas a tireoide só funciona para fabricar esses hormônios que regulam o metabolismo se tiver a presença de um sal mineral que é o iodo. Muito tempo atrás também, pessoas tinham problema, né, com esse hipertiroidismo ou hipertiroidismo.
e acontecia aí, né, a deficiência do corpo em relação à presença do iodo. Então, isso foi solucionado com o sal de cozinha. Então, o sal de cozinha normal que a gente usa aí para fazer nossos alimentos, ele foi adicionado o iodo, então é o sal iodado, né? Porque muito tempo atrás as pessoas tinham esse problema, né? Que provocava até o bócio, que é o inchaço aqui da tireoide, e a pessoa ficava com a papeira ou o bócio, que isso aqui aumentava, inchava, né? Então, para evitar isso, foi adicionado o iodo no sal de cozinha. Então, hoje em dia é muito difícil você ver uma pessoa com esse, né, problema, né, do bócio. Assim também como as cãibras, né? Quem aqui já ouviu falar, tá com cãibra, come banana, porque a banana é rica em potássio. E é verdade, né? Então, quando você tem ali problemas com cãibras, porque o seu músculo, né, precisa ali fazer tanto a actina e a miosina, que são, né, proteínas que fazem ali o relaxamento ou, né, o que faz o músculo, né, se movimentar. Então, ele precisa justamente, né, desse sal mineral que é o potássio, assim como outros também, como magnésio também. Então, se você tiver com falta desses sais minerais no seu organismo, provavelmente você vai ter problemas ali, né, com cãibras. Não sei se vocês estão lembrados aqui, tem aquele tenista, né, o Guga, ele sempre quando, né, numa partida, estava sempre lá, entre uma pausa de uma partida ou outra, né, ele lá ia comer uma banana, justamente para repor, né, esse potássio que ele estava ali precisando para não ter cãibras durante, né, o exercício ali da sua função que ele, do esporte que ele praticava. Então, a falta desses sais minerais, né, estão diretamente relacionados com a falta da alimentação. Então, por isso que é necessário a gente sempre, né, ver o que a gente está comendo, porque todos esses sais minerais estão presentes na alimentação, sejam nas carnes, no leite, nas verduras, nas frutas, nos legumes, nos cereais. Então, precisa ter um pouquinho de cada na nossa alimentação de forma diária, não só para a gente obter os sais minerais, como também as vitaminas. Então, aqui nesse quadrinho, eu trouxe os principais sais minerais, as suas funções e os principais elementos aonde a gente encontra, né, esses sais minerais. Então, vou começar pelo cálcio, que ele é o mais, né, importante aí para o nosso corpo e o que tem mais em quantidade também. E que também é o mais cobrado aí, né, em questões de prova. A função, né, função do cálcio é formar ali os ossos, os dentes, atua no funcionamento dos músculos e nervos e também na coagulação do sangue. Quais são os principais elementos que a gente encontra o cálcio? Laticínios em geral, nas hortaliças de folhas verdes escuras, como brócolis, espinafre, couve, etc. O outro sal mineral é o fósforo. O fósforo também ele é super importante, né, aí para as funções do nosso corpo. Também assim, junto com o cálcio, ajuda a formar os nossos ossos e os nossos dentes. Participa da transferência de energia, porque lembra qual é a molécula energética da célula? É o ATP, que é trifosfato de adenosina. Então, olha o fosfato, olha o fósforo aí presente, né? Então, toda a molécula energética que a célula precisa para fazer o seu metabolismo está dependendo aí, né, do fósforo para fazer isso. Então, é muito importante nesse sentido. Assim também como o fósforo, ele participa das moléculas de ácidos nucleicos, que é o DNA e o RNA. Então, ali no nucleotídeo tem a presença do fósforo, então por isso que ele é importante. Onde a gente encontra o fósforo? Nas carnes, aves, peixes, ovos, laticínios e algumas leguminosas, como os feijões e as ervilhas. Outro sal mineral muito importante aí também, principalmente para a regulação do equilíbrio osmótico do nosso corpo, é o sódio. Como eu falei no início dessa videoaula, né, sódio demais, né, ele pode provocar ali a hipertensão. Então, o sódio, na medida certa, no equilíbrio, ou seja, na homeostase, ele ajuda a regular os líquidos no nosso corpo,
ajuda também no impulso nervoso, né? Porque os neurônios vão passar ali o impulso nervoso de um neurônio para outro, né? Ali naquela região que nós chamamos de sinapse, graças a quem? Não só ao sódio, mas também o cálcio. O cálcio também participa dessa função de ajudar o impulso nervoso, né, a passar, pular, né, de um neurônio para o outro. E também o sódio está presente nas membranas das células, ali na membrana plasmática da célula. E onde que a gente encontra o sódio? O lugar melhor que tem para encontrar é no próprio sal de cozinha e no sal natural também dos alimentos. Outro sal mineral é o cloro. O cloro ele é muito importante, né? A gente pensa em cloro, pensa em ácido clorídrico, que é o que está ali no estômago, que é justamente, né, o ácido clorídrico, ele é responsável por ajudar a fazer a digestão, principalmente a digestão das proteínas, que começa ali no estômago, e também proteger, né, o nosso corpo contra bactérias que possivelmente ingerimos aí de algum alimento contaminado. Então, o pH também, né, ácido do ácido clorídrico, que é 1,5, né, mais ou menos ali, ele é bem ácido, então protege a gente também contra a invasão dessas bactérias. E aonde que a gente encontra o cloro? A gente sempre encontra combinado ao sódio no próprio sal de cozinha, né? Lembra qual é a fórmula, né, do sal de cozinha? Na, que é o sódio, e Cl, que é o cloro. Então, está sempre combinado aí, né, com o sódio no sal comum. Outro sal mineral, o potássio. O potássio, ele age com o sódio no equilíbrio de líquidos, né? Lembra lá da bomba de sódio e potássio? Então, ele faz ali o equilíbrio osmótico no nosso corpo, mantendo também a homeostase. E no funcionamento dos nervos e das membranas, porque o potássio, né, junto ali com o cloro, com o sódio, até mesmo com o cálcio, também faz, né, os impulsos nervosos ali saltar de um neurônio para outro. E onde a gente encontra o potássio? Em frutas, verduras, feijão, leite, cereais. Então tem bastante, né, diversidade aí para a gente, né, ingerir esses sais minerais. Um outro sal mineral é o magnésio. O magnésio ele forma a clorofila. A clorofila a gente encontra onde? Nas plantas, né? Então a gente sabe que a clorofila ela é um pigmento encontrado nas folhas das plantas, né, com pigmentação verde. Então, a maioria das plantas, né, possui essa clorofila, algumas algas também, e ela é muito importante por quê? Porque ela vai absorver a energia luminosa para que a planta ou a alga faça a fotossíntese. E eles, assim, né, são base de cadeia alimentar. Então, muitas das hortaliças, né, que a gente ingere, das verduras, né, e legumes, por assim por diante, você vai ter ali graças ao efeito do magnésio, que vai formar a clorofila para que essa planta possa fazer fotossíntese e assim, né, dar os seus frutos. Atua também em várias reações químicas junto com enzimas e vitaminas, ajuda na formação dos ossos e no funcionamento de nervos e dos músculos, onde a gente encontra nas hortaliças, né, de folhas verdes, cereais, peixes, carnes, ovos, feijão, soja e também na banana. Outro sal mineral é o ferro. O ferro ele também é muito importante porque ele forma a hemoglobina. E a hemoglobina é um pigmento que está dentro das hemácias, combinada com o ferro, ela ajuda a levar oxigênio para todas as nossas outras células e tecidos e ajuda na atuação aí, né, da respiração celular. Então, além dela, né, dar o pigmento vermelho aí para o nosso sangue, ela leva o oxigênio, né, para todas as nossas outras células e tecidos. Então, se tiver com a baixa do ferro, como eu já falei anteriormente, né, vai ter falta de hemoglobina. Então, a pessoa vai ter ali, né, a anemia ferropriva. Então, como é que você combate essa anemia? Ingerindo ferro, né? E não adianta também comer fígado, carne, gema de ovo, pinhão, legumes, hortaliças de folhas verdes, que são os principais alimentos onde a gente encontra o ferro, se também não tiver associado a isso, né, uma vitamina C.
Então, lá quando a gente for falar de compostos orgânicos e for falar de vitaminas, vou explicar um pouquinho melhor essa combinação da vitamina C com o ferro para ajudar na sua absorção pelo organismo. Outro sal mineral que nós temos aí é o iodo. O iodo faz parte dos hormônios da tireoide que controlam a taxa de oxidação da célula e também o seu crescimento. Né? Como eu já tinha falado, a falta do iodo ou o excesso do iodo pode, né, desregular essa glândula tireoide e provocar ali o hipo, né, que é a baixa, ou o hiper, que é o aumento desses hormônios que a tireoide produz. E isso pode desencadear na pessoa várias, né, coisas erradas no seu metabolismo, provocando perda de cabelo, aumento do peso, ou então ficando magrinho demais, né? Então tem vários aí, cansaço físico, pode ter várias consequências aí devido, né, à desregulação dessa glândula que é a tireoide. E às vezes, né, a pessoa tem até que fazer uma cirurgia para retirar a tireoide e ficar tomando, né, esses hormônios de maneira sintética para o resto da vida, dependendo aí, né, de qual problema tem aí nessa tireoide. Um outro sal mineral é o flúor. O flúor, como eu falei, né, ele fortalece os ossos e os dentes. E aonde que a gente encontra? Na própria água de torneira, né? A água, ela é fluoretada. Temos ali peixes, alguns chás, também a gente encontra aí o flúor. Até mesmo na pasta de dente, né, você tem aí o flúor, só que a gente não engole, né, a pasta de dente. É só mesmo para poder fazer a higiene bucal e a gente joga ela fora. Mas para entrar no nosso organismo é através, né, de água, peixes e chás. Outros 3 sais minerais que acrescentei aí na tabela é o enxofre, que ele facilita a digestão e participa do metabolismo das proteínas, e é onde a gente encontra, né, nas nozes, alho, cebola, batata, rabanete, repolho, couve-flor, agrião, laranja e abacaxi. Olha, bastante, né, opções aí. O cobalto ele participa da formação da vitamina B12 e a sua carência no organismo provoca a anemia, a falta de apetite e irritabilidade. Então, às vezes a pessoa está irritada, não é porque ela está com mau humor, talvez seja por falta, né, de cobalto no seu organismo. Então, ela precisa do cobalto para poder fabricar a vitamina B12 e também, né, ajudar ela a ficar com o seu temperamento, né, mais tranquilo, ou seja, menos irritado. Quais são os locais que nós encontramos, né, esse cobalto? Quais alimentos? Carnes, fígado, leite, ovos, alface e a beterraba. Um outro sal mineral importante que eu quis destacar é o zinco. O zinco mantém o sistema imunológico sadio e facilita a cicatrização de machucados e lesões. Então é muito bom a gente sempre quando está com a imunidade baixa, né, de repente está gripado ou então aí com alguma doença que foi provocada pela baixa do seu sistema imunológico, fazer a reposição do zinco. E ele às vezes vem até, né, vendido em farmácia associado com vitamina C, que a vitamina C também ajuda, né, a aumentar a nossa imunidade. Então, se a gente mantém aí com regularidade o zinco na nossa alimentação, a gente vai sempre manter o nosso sistema imunológico sadio. E onde encontramos, né, o zinco? Em quais alimentos? Carnes em geral, né, frango, fígado, peixes e ovos. Então, aqui eu destaquei os principais sais minerais, os essenciais à nossa alimentação. Falei da sua importância, a função de cada um, os principais alimentos que podemos encontrar, né, aí que você pode sempre adicionar na sua alimentação diária, e vemos também a quantidade necessária de cada um deles, né, tanto os macroalimentos como também os microalimentos. Então, isso é importante não só para a nossa vida, para evitar ficarmos doentes,
mas também para as provas, né, de vestibulares e provas no colégio, que sempre vai cair um desses aí, tá? Então, sempre vai pedir para você a função e também, às vezes, a carência desse sal mineral no corpo, o que pode provocar. Raramente é pedido em quais alimentos você encontra, tá? Porque qualquer um que você chutar aí, por exemplo, o fígado, que é um super alimento, na dúvida, coloca ele lá que vai ser bem aceito, né? Você vai encontrar a maioria desses sais minerais. Então, se você colocar frutas, legumes, verduras, carnes, sempre você vai acertar a questão. Por isso que as questões não se preocupam muito em perguntar em quais alimentos você encontra. É mais mesmo para você saber para a sua vida, né? Para você se alimentar de forma correta e assim ter os benefícios de todos esses sais minerais que são importantíssimos para a nossa saúde. Então, quais são os principais elementos químicos que compõem os seres vivos? Alguém aqui já ouviu falar no famoso CHOMPS, né? Que nós temos ali o carbono, o hidrogênio, o oxigênio, o nitrogênio, o fósforo e o enxofre. Então, esses são os principais componentes que estão presentes na maioria aí, ou vamos dizer, todos os seres vivos. É claro que nós encontramos outros componentes, sim, só que em maior quantidade você sempre vai encontrar esses aí. Então, esses são os principais. Então, vamos resolver um exercício, né? Chegou a hora do exercício, onde a gente vai justamente colocar em prática tudo aquilo que aprendemos nessa videoaula. Então, deixa eu pegar uma caneta aqui, né? Para a gente poder responder essa questãozinha juntos. Então, vamos lá. Associe os elementos químicos da coluna à esquerda com as funções orgânicas da coluna à direita. Então, magnésio, qual aí seria a função orgânica do magnésio? Alguém lembra? Então, o magnésio, né, ele vai ser ali a fazer a assimilação da energia luminosa. Então, lá para as plantinhas, né, para conseguir fazer justamente ali a fotossíntese. Então, o magnésio a gente coloca aqui, ó, assimilação de energia luminosa. E no caso do potássio, o potássio ele vai estar ali, né, associado justamente à transmissão de impulso nervoso. Então, vamos colocar aqui, ó, número 2. O iodo, a função dele ali é ajudar no metabolismo da célula e principalmente a fabricar os hormônios da tireoide, né, que é o T3, o T4, só que não tenho nenhuma opção aqui que a gente possa marcar. Então, o iodo está aqui, mas não tem nenhuma opção que a gente possa associar a ele. Se você reparou, a quantidade, né, de sais minerais aqui são 6 e a quantidade de associação aqui são apenas 5, né? Então, o iodo não entra nesse local. Mas aí já está falado, né, qual é a importância dele. O cálcio ele é importante, né, para a formação do tecido ósseo e também dos nossos dentes. Então, o 4 fica aqui. O sódio ele vai ser responsável pelo equilíbrio de água no corpo, para justamente fazer a regulação ali osmótica, né, do nosso metabolismo, mantendo a homeostase. E o ferro, ele vai estar associado à hemoglobina, que vai fazer ali o transporte, né, de oxigênio às nossas células e dos nossos tecidos. Então, a sequência correta aí é 4, 6, 1, 5, 2, que é a letra C. Ok? Então, é isso aí, pessoal. Se esse vídeo foi útil para você, para os seus estudos, não deixe de dar aí, né, o seu like, de dar a sua curtida. Se você não é inscrito no canal, você possa se inscrever e assim, né, ficar sempre aí em dia, porque toda semana eu vou estar postando um vídeo novo para você estar aí, né, ajudando nos seus estudos, não só da escola, como também para os vestibulares. Então, um grande abraço. Tchau, tchau.